O desânimo é um problema sério, um assunto muito necessário e importante da gente tratar hoje em dia. E o Salmo 5 trata disso. O Salmo 5 fala da nossa vida com Deus, da nossa vida de devoção a Deus e nos ajuda em todas as necessidades. Inclusive no problema do desânimo. O desânimo é como um copo quando ele abafa uma vela. Ele tira o ânimo, ele tira aquela luz, ele apaga, e o desânimo faz isso com a gente, apaga a alma, apaga a pessoa, deixa a pessoa sem vontade, muitas vezes ela fica vivendo no piloto automático. Você não quer estar assim, você não quer estar assim nesse ano novo, você não quer viver desanimado, nem eu. As causas do desânimo podem ser muitas, uma pessoa que não alcança seus objetivos, você fica desanimado porque um romance, um relacionamento fracassou, porque a sua saúde começa a ficar debilitada, seja o envelhecimento natural, seja algo que acontece extraordinariamente, deixa você com dor, cansado, isso desanima. Uma perda financeira, uma falha pessoal que você carrega e não consegue se livrar, deixa você desanimado, perda de sentido da vida, pessoas que fazem críticas injustas, tem bastante coisa que deixa a gente desanimado. E o desânimo traz uma sensação de cansaço terrível, deixa você e eu sem motivação para tarefas simples do dia a dia. Tem gente que não consegue nem lavar uma louça, levantar da cama porque está desanimado, uma postura negativa. Pessoa desanimada, ela tende a ficar mais isolada, irritada, mal-humorada, triste, com a autoestima baixa, sem atividades, sem ações e com alterações até no seu apetite e no seu sono. Todas essas coisas desencadeiam em resultados ainda mais graves: perdas materiais, problemas de relacionamento, esfriamento espiritual, estagnação pessoal, doenças físicas, doenças mentais, depressão e muitas vezes até o suicídio. E você e eu não queremos estar vencidos pelo desânimo, não é verdade? Existem soluções que não solucionam nada. Você negar o desânimo não resolve. Você simplesmente seguir em frente com a sua vida, mesmo desanimado, vai ser problema. Você tentar anestesiar o seu desânimo. Estou meio desanimado, vou anestesiar fazendo compras, fazendo uma viagem, experimentando uma aventura amorosa, indo para uma balada, buscando entretenimento. Estou desanimado, vou assistir aqui alguns filmes, algumas séries. Isso não resolve. Você está desanimado, desanimada, toma um medicamento para dar uma energia. Isso não é bom, não vai resolver o problema para você. Essas coisas, às vezes, não são ruins ou erradas, mas não trazem a solução definitiva. A prescrição divina contra a doença do desânimo, para você ter uma vida, um ano novo, uma existência com determinação e energia, está no Salmo 5. E aqui no Salmo 5 nós encontramos algumas diretrizes que Davi encontrou para vencer, lutar e vencer o desânimo. Primeiro ele diz assim: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. No início do Salmo 5, nós encontramos a primeira prescrição para vencer o desânimo. É apresentar a oração a Deus pela manhã. Ele começa com um apelo inicial, onde ele apresenta aqui o seu desânimo crescente. Os versículos 1 e 2 falam dele gemer, dele gritar de socorro, dele implorar ao Senhor. Essas palavras que ele usa revelam alguém que está ficando cada vez mais desanimado. E uma frase vai reafirmando a outra: escuta minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, eu imploro a ti. Há uma evolução de intensidade aqui, em que Davi apresenta o seu desânimo crescente. O Salmo também diz que ele foi composto como uma canção para ser tocado com flautas. A flauta aqui é um instrumento musical melancólico, um instrumento antigo aqui de sopro, feito de madeira, muito parecido com o oboé, e produz uma sonoridade triste para expressar tristeza, desânimo e pesar. Davi é um músico excelente e nós sabemos pela Bíblia que
Um instrumento específico de Davi era a harpa, de tocar músicas alegres. Mas aqui, devido ao desânimo das circunstâncias, ele está usando um instrumento apropriado para falar do seu desânimo. E as críticas e as maledicências que ele está sofrendo, que aparecem no versículo 8 e 9, diz assim: conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplane o teu caminho diante de mim. Em seus lábios não há palavra confiável, a mente dele só trama destruição. Garganta é um túmulo aberto e com a língua enganam sutilmente. Davi está desanimado com tudo isso, com pessoas o criticando. Ele usa um instrumento de sopro melancólico. Ele expressa crescentemente o seu desânimo, mas aí no versículo 3 ele diz assim: de manhã, Senhor, ouves o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Ele encontra com Deus de manhã. Esse é o primeiro antídoto que Davi usa para vencer o desânimo, e você e eu devemos usar também. A oração matinal. Ele antecipa pela manhã a intervenção de Deus na sua vida, apresentando suas orações ao Senhor. É como se ele tivesse um cardápio nas mãos em que Deus oferece as bênçãos e ele escolhe qual está precisando. Ele se apresenta dessa maneira, clamando ao Senhor aquilo que ele necessita. Ele apresenta motivos específicos. É como se você e eu tivéssemos que orar assim, e temos que orar assim de manhã. Senhor, eu tenho pela minha frente hoje um problema no trabalho para lidar. Uma pessoa que tem me causado dificuldades. Eu quero colocar isso em suas mãos. Eu tenho na minha vida, nesses meses, determinadas contas, dificuldades financeiras que estão em aberto, e pela manhã eu coloco isso diante do Senhor. Eu faço pedidos específicos, eu me baseio na palavra de Deus e eu peço com ousadia, com timidez, não com dúvida. É isso que Davi está fazendo aqui no Salmo, e você precisa fazer também para não ser vencido pelo desânimo. E aí ele vai dizer que ele aguarda com esperança. Então depois que ele pede, o que ele faz? Por ter entregado a Deus, ele vai esperar com confiança que Deus vai responder. Ele se recusa a passar o dia, a passar a sua vida carregando nas costas um problema, um fardo, que ele entregou para o Senhor pela manhã. Então faça isso. Quer vencer o desânimo? Apresente para Deus de forma específica, com ousadia, a causa do desânimo, seja qual for. A oração é o primeiro e o melhor antídoto. E clame por aquilo que Deus tem prometido para você na palavra. E clame com expectativa confiante, com completa confiança de que Deus é soberano e bondoso. E essa oração, e aqui tem o grande segredo, esse primeiro antídoto, né? Essa apresentação matinal da minha causa do desânimo para Deus em oração, essa oração, ela é uma conversa sincera que funciona como um encontro que transforma. Não transforma a circunstância, não muda o problema, mas me transforma. Nesse encontro com Deus, a minha atitude é transformada. O meu ser, o meu agir, eu vou me alinhar com as orações confiantes que eu estou fazendo. Que você possa ter conversas sinceras com Deus todos os dias de manhã, apresentando a Ele causas do seu desânimo, e essas conversas se tornam encontros transformadores, transformam você. Por isso que a melhor hora é pela manhã. Momentos decisivos na vida de homens e mulheres de Deus na Bíblia aconteceram pela manhã. E isso também pode acontecer na sua vida também. Em segundo lugar, depois de você apresentar pela manhã a causa do desânimo para Deus, você precisa fazer outra coisa. Você precisa contemplar o caráter de Deus, olhar para quem Deus é, para a majestade de Deus e adorá-lo. É isso que Davi faz. No versículo 4, 5 e 6 ele diz assim: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar, os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal, destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Por que Davi olha para Deus, adora a Deus, reconhece pelo menos 5 ou 7 características de Deus aqui? Porque há um poder terapêutico nisso. Há uma energia para nós vinda disso. Isso afugenta o desânimo. Quando você olha para Deus, adora a Deus, você lembra que Ele é sempre bom, que Ele está sempre certo, que Ele no final sempre tem o melhor caminho,
que o amor dele nunca falha, que o tempo de Deus, o timing de Deus sempre é perfeito. E aí, aqueles sentimentos de ira, frustração, que se acumulam no nosso tanque emocional, eles são dispersados, são difundidos porque nós estamos olhando para Deus. As pessoas, as situações que geram desânimo, entram na perspectiva correta. Deus está olhando para essas coisas. Esses problemas são com Ele. A recompensa, a retribuição, quem vai dar é Deus. O livramento, quem vai dar é o Senhor. Então, quando você adora Deus, você está dizendo para si mesmo: o meu Deus é mais poderoso do que a causa do meu desânimo. Meu Deus é maior e tem sob controle a pessoa que me desanima, a circunstância difícil que me desanima. O que fazer então? Tira o foco. Tira o foco do que causa o desânimo e coloca o seu foco em quem te livra do desânimo, o Senhor. Direcione sua atenção, seus pensamentos, a sua admiração para a pessoa de Deus. Tem uma ilustração muito simples para compreender esse ponto. Quando o bebê está no colo da mãe, ele está ali tomado de percepção de quem está segurando ele no colo. A sua mãe é forte, a sua mãe é amorosa, ela o alimenta, ela cuida, ela acalenta, ela cura. É a sua mãe quem brinca com ela. Então o bebê, ao contemplar a mãe no colo da mãe, ele se acalma e o perigo ao seu redor, os problemas ao seu redor diminuem. Por quê? Porque ele está no colo de sua mãe. A adoração é basicamente isso, é você se achegar a Deus, contemplar a majestade de Deus e descansar em Deus e focar em Deus. Como é que você contempla Deus? Como que você faz para, digamos assim, ir para o colo de Deus? Pela palavra. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus manifesta o próprio agir de Deus, os seus propósitos, os seus planos e quem Ele é. Então, você vai orar pela manhã, mas junto com a oração, você vai interagir com Deus, se achegando a quem Ele é, contemplando quem Ele é. Ele fala conosco por meio da sua palavra. Não apenas devemos fazer rezas religiosas, nos dirigindo a Deus e colocando para Deus os nossos pensamentos, as nossas ideias, mas nós também temos que receber de Deus a notícia, a informação, o conhecimento de quem Ele é. E aí, ao olhar para a palavra, você vê ali as características de Deus, as obras de Deus, se concentra nelas. E ao observar algo maravilhoso sobre Deus, ore por aquilo, louve por aquilo, agradeça por aquilo, se aproprie daquilo. E talvez sem fazer qualquer pedido específico, apenas reconhecendo aquele caráter de Deus, aquele aspecto do caráter de Deus e louvando e adorando por aquilo. E quando você faz isso, a causa do desânimo é diluída, é dispersada, é difundida, porque você está adorando um Deus majestoso que é maior que o seu desânimo. Em terceiro lugar, para você vencer o desânimo, Davi nos ensina que ele que estava com um instrumento musical melancólico, cercado de pessoas falando mal dele, ele que estava com o seu desânimo crescendo cada vez mais, sabe o que ele faz? Ele toma uma decisão radical que ajuda a vencer o desânimo. Essa decisão está no versículo 7 e 8. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Para você vencer o desânimo, faça como Davi. Decida fazer tudo à maneira de Deus. Depois de apresentar sua causa a Deus, depois de contemplar o caráter de Deus e adorar a Deus, Davi olha para si mesmo e ele pede ajuda para conseguir agradar a Deus. A prioridade de Davi é ter uma atitude correta, diante de tudo que causava desânimo. Tem gente me criticando? Deus me ajuda a te agradar nessa situação. Tem gente me perseguindo, querendo me matar, os meus inimigos se multiplicam. Deus me ajuda a fazer o que é certo, mesmo nessa circunstância. Por isso que ele começa no versículo 7 dizendo, eu, porém. Então, ele não está olhando para os perversos, ele não está olhando agora para o mal, para o problema, para aquilo que desanima, ele está olhando para si. Ele busca uma posição espiritual privilegiada. Ele diz assim, Deus, eu quero entrar no teu santo templo. Isso é dado pela graça,
pela misericórdia de Deus, Davi, você e eu podemos entrar na presença de Deus, podemos ter comunhão íntima com o Senhor e podemos viver nessa comunhão. E aí ele faz o pedido central do Salmo no versículo 8. Eu quero andar no caminho justo de Deus, eu quero viver na presença de Deus, eu não quero ser arrastado pelo desânimo, para o pecado, para o erro, para a reclamação, para a retaliação, para o ressentimento. Não, o meu desejo é andar no caminho justo de Deus. Ele pede que Deus o ajude, o conduza em meio ao conflito, a ele fazer o que realmente importa, fazer as coisas da maneira de Deus. Se você for como eu, você vai ter que confessar que diante de algo que nos desanima, quando oramos, nós oramos por alívio. Primeira coisa que a gente pede, Deus me dá alívio, resolve o meu problema. Só que o nosso primeiro pedido precisa ser, Senhor, me dá oportunidade e capacidade de te agradar em meio a esse problema. E aí tudo muda, porque nós nos vemos como cumpridores da vontade de Deus. Pessoas que têm o privilégio de agir em nome de Deus, realizar a vontade de Deus, em vez de ter um Deus que meramente nos sirva, atenda aos nossos interesses como um garçom. Então, quando o desânimo te atacar, contra-ataque com esse raciocínio. A solução não é a mudança da circunstância. A solução é a mudança no meu foco. Não adianta mudar o que causa desânimo. Eu estou tendo dificuldades com o envelhecimento. Deus, me ajuda a te agradar nessa fase da minha vida. Eu estou num momento de solidão. Deus, me ajuda a te agradar enquanto eu me sinto sozinho. Eu tenho sonhos não cumpridos, desejos, planos não realizados. Senhor, me ajuda a te agradar nessa situação. Eu tenho vivido um casamento difícil, problemas sérios na família. Deus, me ajuda a ser alguém que te agrada nessas circunstâncias. Estou no emprego, numa profissão em que não há reconhecimento. Senhor, me ajuda a te agradar nessa situação. Esse é um antídoto poderoso contra o desânimo, um contragolpe no desânimo. O que é que eu posso fazer por ti, Senhor, no meio dessa dificuldade? O quarto e último antídoto, quarta e última medida para você vencer o desânimo é entregar suas batalhas a Deus e descansar nele. Versículo 9 e 10, Davi diz assim: em seus lábios não há palavra confiável. Ele começa a falar dos seus inimigos. A mente dele só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Então você vê que Davi está aborrecido, desanimando com pessoas o atacando. Esse desânimo podia gerar em Davi ressentimento, amargura, ódio, retaliação. Por isso, depois que ele ora na dependência de Deus, ele contempla o caráter de Deus e ele decide agradar a Deus, em quarto lugar, ele olha para os seus problemas, para os seus adversários. E o que ele faz? Ele entrega tudo isso para Deus. E ele fala: Deus, é contigo. É o Senhor quem vai condená-los. É o Senhor quem tem autoridade para castigar, para resolver, para mudar, para exercer misericórdia, seja lá o que for. Entregar os adversários, entregar as adversidades aos cuidados de Deus é fundamental para você vencer o desânimo. E aí você vai poder descansar que o Senhor lutará suas batalhas por você. É muito útil lembrar que aqueles que estão causando mal a você estão lutando contra o Senhor. É muito útil lembrar que os problemas que vêm sobre você são problemas que estão nas mãos do Senhor. As más ações dos outros ou os problemas, tudo isso está debaixo do controle de Deus. E Deus pode interromper, Deus pode tomar medidas, Deus pode intervir à maneira que Ele quiser. Então o desânimo diminui quando você entrega as suas batalhas para Deus. É Ele quem enfrenta os nossos inimigos. É Ele quem lida com as pessoas que nos aborrecem. É Ele quem resolve os nossos problemas. O cristão imaturo, carnal, ele apenas pede que as coisas mudem, que as coisas melhorem. O cristão maduro, ele diz assim: Deus, me ajuda a te agradar na adversidade. E Deus, isso está nas suas mãos.
O Senhor vai resolver, é contigo, o Senhor vai fazer o que é melhor. E esse crente maduro, ele está aberto à possibilidade de Deus agir do jeito que Ele quiser e na hora que Ele quiser, porque Ele entregou a causa do desânimo dele para Deus, e então ele não é derrotado pelo desânimo. Finalizando essa reflexão no Salmo 5, nós encontramos no versículo 11 e 12 o resultado disso tudo na vida de Davi e na minha vida e na sua vida também. Esse ano novo que se abre, alguns chamam de novo ciclo, essa fase da sua vida, você pode ter energia e disposição no lugar do desânimo. Porque o versículo 11 diz assim: alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor protege como um escudo. Davi olha para a alegria dos justos. O tema de Davi aqui no final, ele que começa com um desânimo crescente, ele termina com alegria crescente. Alegria que é fruto de depender de Deus em oração, contemplar o caráter de Deus e adorá-lo, decidir agradar a Deus e entregar as minhas causas para Deus. Essa alegria intensa e permanente toma conta de mim. É a certeza de que estou protegido pelo Senhor, que o Senhor trata com benevolência aqueles que se refugiam nele. E é muito bacana ver a promessa final desse salmo. Tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Então Davi, com os olhos voltados para o Senhor, longe das fontes do desânimo, porque ele tomou os remédios da prescrição divina, os problemas estão ali, mas ele tem entusiasmo, ele tem ânimo, ele tem disposição, porque ele tem um escudo. A palavra escudo aqui, que protege o justo, o escudo de Deus, fala de um escudo grande que era usado nas batalhas antigamente. Você deve saber que escudo existem vários, escudos pequenos, médios e o escudo grande que os guerreiros usavam, que cobriam o corpo inteiro. A palavra de Deus diz aqui que Deus oferece o favor dele, que protege como um escudo. Deus abençoa aquele que olha para ele em busca de proteção. Ele concede o seu favor como um escudo que é protetor. O escudo de Deus que protegeu José, por exemplo, quando era perseguido pelos seus irmãos, quando foi abandonado, vendido, maltratado, havia um escudo de Deus o protegendo o tempo todo. O escudo que o protegeu no Egito, quando ele foi traído, quando ele ficou preso, esquecido na prisão, ele estava ali protegido pelo Senhor. O escudo que protegeu Paulo nos momentos finais da sua vida, quando estava preso em Roma injustamente, passando por maus tratos, envelhecendo com dores, com a possibilidade de ser martirizado, o escudo de Deus o protegia. Como é que você quer viver esse ano de 2023? Pesaroso, ranzinza, improdutivo, desanimado, amargurado, infeliz? Ou você quer viver em paz, pela fé, acima das pressões? Deus pode tomar o fardo do seu desânimo e transformar isso em alegria, confiança e disposição. Segure esse escudo que expulsa o desânimo. Como? Se encontrando com o Senhor de manhã e seguindo essa prescrição, apresentando para Ele o que causa o desânimo, adorando a Ele pelo seu caráter, pelos seus atributos, pedindo ajuda para, acima de tudo, você agradar a Deus, haja o que houver, entregando suas causas ao Senhor, sabendo que Ele vai fazer justiça. E aí você vai desfrutar da alegria e da proteção que vem dele. E você vai superar o desânimo. Vamos fazer uma oração? Senhor, não queremos ser derrotados pelo desânimo. O desânimo atrapalha a nossa vida espiritual, pessoal, nossos relacionamentos, nossa saúde mental e até a nossa saúde física. Queremos encontrar a disposição que vem do Senhor, olhando para Ti, entregando nossas causas a Ti, assumindo o compromisso maior de agradar o Senhor em tudo e desfrutar então dessa alegria, dessa paz, dessa proteção e desse favor que o Senhor oferece para nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.